O exército australiano está evoluindo. Sem muito alarde ou chamar atenção para si, o país modernizou suas capacidades militares, aumentou seus gastos e transformou sua postura de defesa. Como resultado, nestes tempos de turbulência e imprevisibilidade, a terra dos cangurus está silenciosamente se tornando uma grande superpotência militar. Aqui está uma análise de como, e mais importante ainda, por que isso está acontecendo. Por décadas, a defesa australiana focou em colaboração e alianças. A Austrália trabalhou ao lado de países como os Estados Unidos e o Reino Unido, entre outros aliados importantes, em missões de manutenção da paz ao redor do mundo. Contou com esses aliados para apoiá-la, se preciso. A Força de Defesa Australiana, não era totalmente autossuficiente. Ela não tinha a força e a profundidade necessárias para dissuadir possíveis invasores ou projetar poder pela região Indo-Pacífico. E assim, apesar de ser a sexta maior nação do mundo, em termos de tamanho físico, as Forças Armadas da Austrália nem sequer estavam entre as 20 maiores até 2019. Em 2020, tudo mudou. Com o aumento das tensões e a China se tornando ainda mais imponente, a Austrália decidiu que era hora de mudar. Ela divulgou a atualização estratégica de defesa de 2020, que detalha a mudança total na política de defesa. Criou um plano de financiamento de 10 anos para fortalecer as Forças Armadas da Austrália. Como nunca antes, os objetivos da atualização eram claros. A Austrália precisava mudar seu foco para negação e dissuasão. Ela precisava melhorar enormemente suas capacidades militares para provar ao mundo que era capaz de defender seus interesses, afastando invasões ou agressões e, assim, desencorajando quaisquer possíveis inimigos de tomar medidas contra ela. Para esse fim, a atualização delineou várias etapas claras que a Austrália precisava tomar. Como criar uma força militar mais letal e integrada, apta a apoiar aliados e atuar sozinha. Também precisava investir bem mais em equipamentos modernos. Explorar tecnologias emergentes que lhe permitissem competir nos campos cada vez mais importantes da guerra cibernética e com drones, além de fortalecer suas alianças. Tudo isso exige dinheiro, enormes quantias de dinheiro. Assim, vimos a Austrália gastar quantias recordes em defesa nos últimos anos, com planos futuros de aumentar ainda mais esses gastos nos próximos anos. Meta de 100 bilhões de dólares australianos até 2034, cerca de 23% do produto interno bruto previsto. Aqui está para onde todo esse dinheiro está indo. Em primeiro lugar, todo bom exército precisa de tanques. E a Austrália comprou alguns dos melhores do mercado. Tanques de batalha principais, M1A2 Abrams, produzidos pelos Estados Unidos da América, em 2022. O governo australiano encomendou 75 M1A2 para substituir seus M1A1s adquiridos em 2007. Nunca foram usados em combate. Especialistas consideram o M1A2 o melhor tanque do mundo hoje. Seja em poder de fogo, defesa, eletrônicos ou mobilidade, ele supera as expectativas em todos os aspectos importantes. Ele também já provou seu valor em inúmeros cenários de combate reais. Graças a isso, qualquer exército que possa contar com um tanque como esse imediatamente se torna uma força a ser levada a sério. E os M1A2, sem dúvida, ajudarão a dissuadir qualquer país que possa considerar algum tipo de manobra agressiva contra a Austrália. A Força de Defesa Australiana ampliou suas forças terrestres com mais de 200 blindados Rheinmetall Boxer. Projetado por um consórcio internacional, o Boxer é famoso por seu design modular, que permite cumprir diversas funções no campo de batalha. A Austrália pode usar esses veículos para qualquer coisa, desde missões de vigilância e reconhecimento, até exercícios de comando e controle, apoio de fogo conjunto e até mesmo reparo e recuperação no campo de batalha. São muito móveis e robustos, preparados para o terreno difícil e imprevisível da Austrália. A atualização estratégica de defesa de 2020 visou ampliar a capacidade de ataque de longo alcance da Austrália. Bem, esse objetivo também foi alcançado, já que o país investiu $1 bilhão na aquisição de unidades do sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142 High Mobility Artillery Rocket System. A Austrália pretende operar mais de 40 veículos lançadores High Mobility Artillery Rocket System. Também planeja criar sua própria fábrica para produzir mais mísseis sob demanda. Falando em mísseis, a Austrália também está buscando ampliar suas opções caso precise atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. Além do High Mobility Artillery Rocket System, as forças de defesa da Austrália compraram mais de 200 mísseis.
Tomahawk, alguns com alcance superior a 1.500 milhas. É o terceiro país, após Estados Unidos e Reino Unido, a obter e usar esses mísseis. Eles trazem novas oportunidades ofensivas e defensivas. O mesmo ocorre com armas inteligentes guiadas por precisão, como a RAZAR, que a Austrália desenvolve e investe. O país é cercado pelo oceano e tem mais litoral que os Estados Unidos, sendo uma das maiores costas do mundo. É vital para a Austrália ter a capacidade de alcançar alvos através da água e atacar alvos que podem estar a centenas ou até milhares de milhas de distância. Esses mísseis e armas guiadas, somados aos investimentos e melhorias da Austrália em marinha e guerra com drones, proporcionam essa capacidade ao país. Eles oferecem muitos alvos viáveis. A Austrália não planeja lançar mísseis, mas sua capacidade de fazê-lo é importante. Isso integra a estratégia de dissuasão e negação e projeta poder no Indo-Pacífico. E se tudo isso, de alguma forma, não for suficiente para impressionar ou intimidar países como China e Coreia do Norte? A Austrália também trouxe suas forças aéreas de fato, para a era moderna, investindo no avançado F-35, a Lightning. Segundo, os caças furtivos de quinta geração F-35 são praticamente os M1A2 Abrams do mundo dos jatos de combate. Eles normalmente lideram os rankings quando se trata de potência, furtividade e adequação para praticamente qualquer tipo de cenário de combate. Alcançam Mach 16, mais de 1.900 km por hora. Evitam facilmente detecção inimiga e transportam diversos armamentos. Nenhuma missão é impossível para esse jato. Com F-35s e M1A2I, a Força de Defesa Australiana agora é respeitada. E se você está se perguntando como o país se sai no mar, a Austrália também está trabalhando duro em uma evolução significativa de suas forças navais. O objetivo é expandir a Marinha Real Australiana para um tamanho que não se via desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A frota completa terá 8 submarinos nucleares de ataque, 6 fragatas Hunter, 3 destroyers Hobart, 11 fragatas gerais, 6 embarcações com lançamento vertical, 6 navios de patrulha offshore e 8 barcos de patrulha. Com prazo até a década de 2040, a Austrália, além de comprar muitos equipamentos militares de outros países, como os Estados Unidos da América, investe em fortalecer sua produção de defesa nacional. Para ser autossuficiente militarmente, um país deve produzir parte de seus equipamentos. Não é seguro depender de aliados para a venda de veículos e equipamentos, já que preços e condições mudam constantemente, ainda mais em conflitos. Por isso, empresas como BAE Systems, Austrália, e Electro-Optic Systems desenvolvem drones nacionais, tecnologias ópticas avançadas e munições inteligentes futuristas. Mas algumas dessas já estão sendo analisadas e adquiridas por outras nações. Isso também representa uma mudança real nos gastos militares globais da Austrália. A Austrália sempre foi vista como uma grande importadora de equipamentos e suprimentos de defesa, mas está se tornando, lenta porém seguramente, também uma exportadora de peso. Claro, o equipamento é apenas uma parte do quebra-cabeça. Todo exército também precisa de pessoas. As tropas são a força vital do exército, homens e mulheres dispostos a dar suas vidas em defesa do seu país. A Austrália sempre teve dificuldades nessa área. É um país grande, mas com população pequena. Na verdade, em termos de densidade populacional, a Austrália está entre os países com menor densidade do mundo. Apesar de ter quase o mesmo tamanho dos Estados Unidos continentais, sua população é menor do que a do estado do Texas, com aproximadamente 27 milhões de pessoas no total. As forças de defesa da Austrália têm apenas dezenas de milhares de membros, não centenas de milhares. Ela tomou medidas para resolver esse problema, mudando a lei para permitir que estrangeiros de países como os Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia, que vivem na Austrália, possam ingressar nas forças de defesa da Austrália e reforçar seus quadros. Mas, como a história já nos mostrou várias vezes, quantidade está longe de ser o único fator que importa ao avaliar a força geral de um exército. Também é uma questão de qualidade. Uma força relativamente pequena de tropas bem treinadas e bem equipadas pode se mostrar mais do que páreo para uma força maior. Sem igual especialização e compromisso com a causa, algo que a Austrália entende e, por isso, o país também está se comprometendo com exercícios de treinamento mais intensivos para preparar suas tropas para a possibilidade de guerra. Isso é visto quando a Austrália fortaleceu acordos com países do Indo-Pacífico, como as Filipinas.
criando um programa militar conjunto para australianos e filipinos participarem anualmente de exercícios e treinamentos. Isso deve fortalecer a colaboração entre as nações e aprimorar as habilidades militares de suas forças. A Austrália expandiu o escopo e a eficácia do exercício militar Talisman Sabre, realizado a cada 2 anos e liderado com os Estados Unidos. O Talisman Sabre está em operação desde 2005, crescendo gradualmente ao longo dos anos, com as edições mais recentes contando com um número maior de militares e mais países do que nunca. O Talisman Sabre 2025 contou com cerca de 35 mil militares de 19 países e mais 3 países observadores, sendo uma das maiores edições do exercício. O evento reuniu tropas em diversos treinamentos, exercícios com fogo real e testes de equipamentos em milhares de quilômetros na Austrália. Isso também é outra forma impressionante de dissuasão. Tecnologia da informação mostra ao mundo, especialmente a países como a China, que as forças de defesa australianas estão prontas para qualquer ameaça. É uma demonstração clara do compromisso do país em construir uma força de combate verdadeiramente moderna, tanto para o presente quanto para o futuro. Apesar dos avanços em treinamento e aquisição, a Austrália mantém visão realista ao se comparar com superpotências como Estados Unidos da América e China. Ela entende que não pode agir sozinha e valoriza alianças fortes e estáveis com outras nações. Por isso, além de buscar mais independência, as forças de defesa da Austrália também reforçaram laços com aliados como Estados Unidos e Reino Unido. Em setembro de 2021, ela entrou na Parceria de Segurança Trilateral Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, com essas 2 nações. A parceria tem como objetivo aprofundar os esforços de cooperação em defesa, segurança e tecnologia avançada entre os 3 países, com o objetivo final de fortalecer sua posição e promover a paz e a estabilidade em toda a região do Indo-Pacífico. Também é vista como uma resposta direta à crescente influência e assertividade da China nessa região. A Austrália, Reino Unido e Estados Unidos têm 2 pilares principais, ambos beneficiando principalmente a Austrália. O Pilar 1 trata do envio de submarinos nucleares para a Austrália. Para esse fim, a Austrália está comprando até 5 submarinos da classe Virgínia dos Estados Unidos, que serão entregues na década de 2030. As 3 nações unem esforços para desenvolver o submarino de propulsão nuclear. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, com previsão de entrega dos primeiros fabricados na Austrália no início dos anos 2040. Quando o projeto se concretizar, esses submarinos serão, sem dúvida, a maior adição já feita ao arsenal militar da Austrália. O Pilar 2 prioriza o desenvolvimento conjunto e integração de tecnologias como inteligência artificial, computação quântica, sistemas hipersônicos, guerra eletrônica e defesas cibernéticas. Tudo isso tem como objetivo usar tecnologias novas e emergentes para inovar e descobrir novas aplicações, sistemas e estratégias. Isso vai ajudar os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália a não apenas competir, mas liderar o caminho na próxima era da guerra. Uma era que não será dominada apenas por quem tem os tanques mais sofisticados ou as maiores bombas, mas por quem consegue aproveitar os poderes e o potencial cada vez maiores da tecnologia moderna a seu favor. Ficaram para trás os equipamentos militares ultrapassados e a postura de defesa um tanto sonolenta que definiam a Austrália nos tempos passados. No lugar, está uma das forças armadas mais modernas e inovadoras do mundo. A Força de Defesa Australiana agora está pronta não apenas para operações conjuntas com seus aliados ao redor do mundo, mas também para projeção de poder de longo alcance. Guerra cibernética avançada e participação em possíveis conflitos na instável região do Indo-Pacífico ou outros locais. A modernização militar da Austrália também serve como forte fator de dissuasão. Mensagem clara à China e outras nações. Estamos prontos para defender a terra dos cangurus contra a agressão ou intimidação. Aqui está o motivo de isso ser tão importante. Não é segredo que a Austrália é uma nação realmente única, não apenas por sua cultura distinta, vida selvagem e paisagens incrivelmente diversas, mas também por seu tamanho, recursos naturais e localização geográfica. Vamos focar primeiro no último fator. A Austrália funciona, na prática, como o ponto de ancoragem do sul do Indo-Pacífico. Ela está situada em uma localização privilegiada do ponto de vista militar, longe o suficiente de países como China e Coreia do Norte para ficar fora do alcance da maioria dos mísseis balísticos, mas ainda perto o suficiente para projetar força e influência por toda a região, no Sudeste Asiático e além. Por isso, grandes forças militares mundiais, como dos Estados Unidos, consideram a Austrália um local ideal para se instalar. Os Estados Unidos da América costumam enviar fuzileiros para Darwin,
no norte da Austrália. E as forças navais de várias nações aliadas param regularmente nos portos australianos. É como uma casa segura para as nações aliadas. Um ponto de lançamento para quaisquer manobras futuras no Indo-Pacífico. Ótima base para submarinos, aeronaves, porta-aviões e equipamentos militares. Tudo isso faz dela uma localização inestimável para seus aliados. Mas, por outro lado, também pode transformá-la em um grande alvo para seus inimigos. Isso pode explicar por que a Austrália coopera com os Estados Unidos da América para ampliar bases e infraestrutura militar no oeste e norte do país. Os Estados Unidos da América investiram milhões nesse projeto, focando em bases estratégicas como Learmonth, Sherga e Curtin. Então, caso algum conflito sério venha a surgir, os Estados Unidos e aliados podem enviar uma força significativa para defender a nação ou realizar missões ofensivas ao norte. Isso é crucial porque a Austrália, apesar de não ter grande população, possui vasto território para defender. Isso é uma fraqueza, mas as forças de defesa da Austrália tentam resolvê-la. Fortalecer forças e infraestrutura na costa norte é essencial nesse processo. Mas por que alguém atacaria a Austrália? A resposta está nos recursos naturais do país. A Austrália, por seu grande tamanho, possui muitos recursos naturais, principalmente ferro. Ela possui uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, com cerca de 51 bilhões de toneladas métricas no total, o que representa cerca de 30% de todo o suprimento mundial. O minério de ferro é usado para fabricar aço, e o aço é o sangue vital da indústria. Muitas indústrias, especialmente na China, dependem dele em grande escala para impulsionar a economia, usando minério de ferro e aço em infraestrutura, estradas e defesa. Por isso, Pequim importa 60% do seu minério de ferro da Austrália, e é muito dependente disso. Sem esse fornecimento contínuo de minério de ferro, a China teria que importar de outros países por preços maiores ou investir na produção interna. Seriam necessárias centenas de novas minas, um grande investimento até para a China. A China não é o único país que depende dos recursos australianos. Os Estados Unidos também recorrem frequentemente à terra dos cangurus quando procuram elementos de terras raras usados na produção de armas de alta tecnologia. A China possui quantidades colossais desses elementos e já ameaçou retê-los do Ocidente, o que poderia paralisar a indústria de defesa ocidental. A Austrália é fundamental para neutralizar ameaças da China por suas grandes reservas de terras raras. Combinada com uma indústria de mineração altamente eficiente, a Austrália poderia decidir se alinhar aos Estados Unidos da América e às nações da OTAN, fornecendo os recursos de que precisam, mas, sem dúvida, irritando a China nesse processo. Pequim poderia retaliar de várias formas, desde retomar sua guerra comercial intermitente com a Austrália, até bloquear rotas marítimas comerciais vitais ou até mesmo lançar uma ação militar. Em resumo, a Austrália está bem no centro da nova Guerra Fria, em ascensão entre os Estados Unidos da América e a China, e as tensões estão, sem dúvida, aumentando. A China está formando um dos exércitos mais poderosos, com a maior marinha e mais de 2 milhões de militares ativos. Como muitas outras nações, está gastando valores recordes em defesa, investindo pesado em tudo, desde tanques e navios de guerra até tecnologias emergentes. É o maior e mais ambicioso reforço militar visto nesta parte do mundo desde os tempos da Segunda Guerra Mundial. E com isso, os temores estão inevitavelmente aumentando. O mundo pode estar perto de um novo conflito global, que pode começar de forma inesperada e antes do que muitos pensam. Vários países não estão prontos para esse conflito. Mas, através de investimentos inteligentes, uma abordagem proativa e um compromisso total com a modernização e o aprimoramento de suas forças armadas em todos os aspectos principais, a Austrália está mais do que pronta para o que vier a seguir. Confira nossa análise detalhada sobre um possível conflito global entre China e Estados Unidos da América, com desdobramentos hora a hora. Veja nossa análise sobre por que essa guerra é quase inevitável. Inscreva-se no canal de notícias confiáveis para mais análises e notícias militares. Obrigado por assistir.